Previne a ti mesmo ao amanhecer. Vou encontrar um intrometido, um mal agradecido, um insolente, um astucioso, um invejoso, um avaro. Eles devem todos esses vícios à ignorância do bem e do mal. Eu, porém, que observei ser o belo a natureza do bem e a vergonha a do mal, bem como consistir a natureza do próprio pecador em seu parentesco comigo, não em razão do mesmo sangue ou da mesma semente, mas por ter parte na inteligência e numa parcela da divindade, nenhum dano posso receber deles, pois nenhum me cobrirá de vergonha. Tampouco me posso exacerbar com um parente, nem odiá-lo, porque nascemos para ação conjunta, como os pés, como as mãos, como as pálpebras, como as filas dos dentes superiores e inferiores. Por isso, é contra a natureza agir em sentido contrário. Agastar-se é agir em sentido contrário. É assim que o imperador Marco Aurélio inicia suas meditações, logo após fazer uma grande dedicatória a todos que ele achou serem responsáveis pela sua visão de mundo e pelo seu modo de vida. Ele foi considerado um dos últimos filósofos estoicos da antiguidade e viveu em épocas bastante turbulentas, com muitas guerras e principalmente pandemias diversas, que dizimaram diversas pessoas em toda a Europa. Então, no meio disso tudo, Marco Aurélio ele vai escrever as meditações. A gente chama de meditações, mas eram na verdade memórias ou conselhos que ele dava a si mesmo, conselhos morais, psicológicos, que ele dava para tentar enfrentar os problemas da vida. Ele frequentemente aplicava a filosofia estoica aos desafios de lidar com a dor, com a doença, com a ansiedade e a perda. Nós vimos nas aulas sobre o estoicismo que os estoicos eles acreditavam que nosso verdadeiro bem reside em nosso próprio caráter e nas nossas ações. E sempre fazia uma distinção entre o que depende da gente e o que não depende da gente. Ou seja, eu não preciso me preocupar. Por quê? Nós teríamos apenas duas atitudes possíveis. Agir em relação àquilo que depende de nós, e não nos perturbarmos com aquilo que não depende de nós. Porque, segundo eles, muitas das nossas preocupações elas não se referem às coisas mesmas, aos acontecimentos, mas às nossas opiniões que a gente tem sobre essas coisas, sobre esses acontecimentos. Olha, tem até uma música do Jota Quest, eu ia colocar aqui, não quis colocar para não dar questão de direitos autorais, Mas essa música, o início dela tem, a meu ver, essa ideia. Ela chama O Sol. Ela vai dizer assim: ei dor, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. Ei medo, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. Ou seja, tudo que traz perturbação ao ser humano, para o estoico, é possível afastar através da apatia, que eu falava na aula passada, da apatia e da afasia. A gente não vai nem se perturbar com aquilo, nem emitir opiniões, julgamentos em relação àquilo. Marco Aurélio, ele, seguindo esses preceitos, ele vai ser um grande filósofo, deixando de lado, inclusive, a pompa de ser o imperador, e tendo serenidade em diversas situações em que ele poderia se mostrar susceptível à glória ou ao reconhecimento exagerado da sua posição. Por exemplo, em uma passagem que interessante, no livro 3, olha o que ele vai dizer, olha. Lembre-se de que o homem vive apenas no presente, nesse momento fugaz. Todo o resto de sua vida ou é passado e se foi, ou ainda não foi revelado. Pequena é assim a fama póstuma, inclusive a mais prolongada, e esta se dá por meio de uma sucessão de homenzinhos que logo morrerão, que nem sequer conhecem a si mesmos, nem tampouco ao que morreu há tempos. Olha que interessante essa passagem, Homenzinho, falando homenzinho, parece um menosprezo, É preciso ter serenidade, não apenas diante dos acontecimentos trágicos, que nos tragam aflição, mas também diante dos acontecimentos que nos deixam extasiados, alegres em demasia, e principalmente é preciso viver o momento presente, como ele vai dizer, pois como ele disse, o momento é fugaz, é passageiro, E todo o resto da vida já se foi, passado ou ainda não foi revelado. Então é importante viver o agora, enquanto é tempo. Quando eu li essa obra do Marco Aurélio, a primeira vez, eu fiquei me perguntando o motivo de um grande imperador, como se diz, um cara... lógico que os imperadores eles tinham uma formação cultural boa, mas ele acabou aderindo às concepções filosóficas que eram tão serenas, dos estoicos, e que faziam até mesmo ele desdenhar da sua posição.
e também eu acho interessante o amor que ele tinha pela verdade. Então, eu voltei nessa mesma obra até recentemente e achei lá a dedicatória que ele fez ao próprio pai, que é muito inspiradora. Olha que interessante essa dedicatória. Em meu pai, observei suavidade de temperamento e resolução imutável nas coisas que ele determinava após a devida deliberação. Não possuía nenhuma vaidade das coisas que os homens chamam honras. Ele era dedicado e perseverante no trabalho. Estava sempre disposto a ouvir aqueles que tinham qualquer coisa a propor para o bem comum. Ele possuía firmeza inabalável, atribuindo a cada pessoa conforme os seus méritos. Observei que ele havia superado todas as paixões infantis. Observei também o seu hábito de investigação cuidadosa em todos os assuntos que requeriam a sua deliberação. Além disso, ele possuía uma persistência inabalável e nunca interrompia a sua análise e pesquisa até estar satisfeito com os fatos, não se deixando enganar pelas aparências que primeiro se apresentavam. Ele era capaz de prever coisas muito antecipadamente e procurava não se exibir e nem se deixava afetar pelos elogios, lisonjas, aplausos populares. Ele estava sempre atento às coisas necessárias para a administração dos negócios e era um bom gestor das despesas, suportando com paciência a responsabilidade pelos imprevistos. Ele sempre demonstrou sobriedade e firmeza nas decisões tomadas em todas as coisas públicas e particulares. Nunca demonstrou quaisquer pensamentos ou ações ruins. Ele estava preparado para ceder sem inveja aos que possuíam alguma habilidade particular e valorizava os profissionais para que desfrutassem da sua reputação de acordo com seus méritos e conhecimentos. Ele sempre agiu de acordo com as instituições do país, sem demonstrar qualquer afetação por cumprir com o seu dever. Além disso, ele era metódico em sua rotina e disciplinado nas suas obrigações. É interessante, né, que a gente pensar que o pai dele era como se fosse um filósofo mesmo, né, nesse sentido, né, tendo essas posições filosóficas, apesar de não ter escrito nada, né? E há quem não acredite no poder da educação e do exemplo, não é mesmo? Aqui eu faço inclusive um convite a vocês para que conheçam essas notas pessoais de Marco Aurélio, que são sempre úteis para a reflexão, especialmente nesses momentos turbulentos que nós temos vivido nos últimos tempos.